Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Nós vamos aqui hoje ver o capítulo 11 do CCNA 1, como criar uma rede pequena. Esse é o último capítulo do CCNA 1 Routing and Switching. E o objetivo desse capítulo é juntar tudo que foi aprendido para uma aplicação prática, que é uma pequena rede. Então vamos ver aqui os objetivos desse capítulo. Projeto de rede. Identificar quais os dispositivos que são usados numa rede pequena e os protocolos dessa rede pequena. Explicar como essa rede pequena, que seria a rede pequena? Seria rede de um pequeno escritório ou uma rede doméstica, tá? Então, como essa rede pequena vai servir de base para redes maiores. Falar um pouco de segurança, que nunca foi falado em nenhum capítulo do CCNA 1 ainda, tá? Identificar vulnerabilidades, técnicas gerais de mitigação desses problemas de segurança, né? Configurar o dispositivo de rede com os recursos de proteção e aplicar os comandos de backup e restauração dos arquivos do iOS. Tá? Então, basicamente, mais ou menos uma miscelânea, dando ênfase aí à parte de segurança de rede. Né? Bom, o que mais? Desempenho. Né? Então, usar um comando ping, a saída dele, para determinar e para monitorar o desempenho de uma rede. Né? Traceroute também. Usar os comandos show, né, para isso, verificar o status da rede, dos dispositivos de rede, e do iOS para adquirir informações, tanto do iOS como do host, para adquirir informações desses dispositivos que estão na rede. Alguma solução de problemas, tá, que chama em inglês troubleshooting, né? Metodologias de solução de problemas, solucionar problemas de interface, de cabo, problemas relativamente simples, né? E problemas de conectividade que envolvam resolução de nomes, DNS. Tá? Vamos lá. Primeira parte, então, projeto de rede. Né? As topologias de redes pequenas consistem, na maioria das vezes, do quê? De um roteador, é ele que vai fazer a conexão com a internet, né? Um ou dois ou três switches e os PCs do usuário. Tá? O acesso à internet normalmente se dá através de um único link, e esses links são os links usados em pequenas empresas e domésticos, que podem ser cable, no caso do Brasil, o Virtua, ou DSL, pode ser Velox, Vivo, ou outras operadoras que trabalham com DSL. Né? O cabo, como a gente já viu, aproveita as redes de TV, e o DSL aproveita as redes de telefonia para a última milha. Gerenciamento é geralmente feito por uma empresa de terceiros, certo? Então, como é que a gente seleciona dispositivos para usar nessa rede pequena? Né? A gente vai depender de certas coisas que a gente queira nisso. Será que a gente quer... A gente está muito preocupado com segurança, qualidade de serviço? A gente vai ter voz sobre IP na rede? Né? Será que a rede é grande o suficiente para comportar um switch Layer 3, como a gente já viu aí na aula retrasada, né? Vai precisar de NAT e DHCP? Com certeza. Né? NAT e DHCP com certeza precisa. Né? Bom, e o espaço de endereços IP usado por uma rede pequena? Né? Ele está dizendo que é um componente fundamental do projeto. Tá? Principalmente se a rede não for tão pequena assim. Se tiver um servidorzinho ou alguma coisa, eu preciso ter um projeto de endereçamento IP consistente. Tá? Então, obviamente, todos os dispositivos precisam de um endereço, o esquema de endereço deve ser planejado, documentado, né, e mantido no sentido de manutenção. A documentação do espaço de endereço pode ser útil para solução de problemas, né, e também é importante para controlar o acesso a recursos. Claro, se você tem o endereçamento IP do dispositivo, você pode controlar quem acessa e quem não acessa tal e tal serviço de rede. Mesmo sendo uma rede pequena, de pequena empresa, a gente tem essa questão. Bom, redundância. Será que numa rede pequena a gente precisa de redundância? Depende, né? Se for uma rede com certo porte, sim. E o que é redundância? É ter mais de um equipamento que faça a mesma coisa. Então, nessa figura aqui a gente tem aqui vários servidores,
provavelmente mais de um deles com o mesmo serviço. Por exemplo, o servidor web. Pode ter um servidor web nesse servidor e uma cópia do servidor web nesse servidor. Para quando esse servidor estiver indisponível, esse aqui responder às demandas. Tá? Mesma coisa os switches, os roteadores. Né? Eu posso ter, no caso aqui, esse cabeamento está claro, né, que se um switch falhar, o outro pode entrar. Tá certo? Então, projeto confiável. Normalmente as falhas de rede custam caro, ou seja, se a rede sai do ar por um determinado tempo, isso custa dinheiro. Tá? Então é isso que se baseia, se justifica, né, a compra de equipamentos redundantes. Por exemplo, se a pequena rede for uma produtora de marketing, tá? Você ficar horas parado, são horas de vários funcionários que não estão trabalhando, né? Uma empresa que é altamente dependente da conectividade, né? Ou então uma loja. Então a rede cai, ele não pode usar cartão de crédito para vender. Então é importante que haja redundância, né? Duplicação de equipamentos e links de rede, essa é a redundância. Um bom exemplo é um link para a internet com um farm de servidores, que é isso aqui. Segunda coisa importante também de cada uma delas, que foi falado aqui, né? Questão de segurança, agora vamos falar de QoS. Qualidade de serviço. O que é qualidade de serviço? Você pode, para um determinado tráfego, você pode dar prioridade. Então, por exemplo, aqui neste exemplo, aqui está mostrando um roteador no qual foi implementada a qualidade de serviço. Tá? Então aí você tem, por exemplo, a voz com prioridade alta. Então, tudo que for VoIP vai ter uma prioridade alta. Já o SMTP, que é e-mail com prioridade média, mensagens instantâneas com prioridade normal e transferência de arquivos com prioridade baixa. Tudo isso pode ser definido através da qualidade de serviço. Tá? Há aplicações comuns usadas em rede, né? A gente tem que saber quais são as aplicações, aqui está mostrando, né? Aplicações e protocolos comuns. Você pode ter numa rede pequena servidores, DNS, Telnet, etc. Tá certo? E pode ter, para isso, também usar na rede clientes desse serviço. E normalmente os serviços ficam aonde? Na camada de aplicação. Então a gente tem que conhecer bem quais são as aplicações e os protocolos que estão sendo usados nas redes. Para a gente poder o quê? Trabalhar com a segurança, com controle de acesso e etc. Tá? Alguns protocolos comuns são esses que estão mostrando aqui, né? E voz e vídeo que está cada vez mais usado em redes. A gente tem que preparar também a rede para o caso dela ficar escalável, ou seja, para ela poder crescer. Então, para uma rede ser escalável, vários elementos são necessários. A gente tem que ter a documentação precisa da rede, o inventário dos dispositivos, obviamente. Tem que ter um orçamento e a gente tem que ter uma análise do tráfego para saber quais equipamentos que a gente tem que comprar, quais que são necessários, quais que dão uma relação melhor custo-benefício. Né? Analisar, entender bem os protocolos que estão sendo usados, né, e quais que precisam para a empresa crescer. Né? E essa análise de protocolos ela é interessante, né, porque a gente estabelece uma linha de base, normalmente, a gente olha a rede funcionando normalmente, a gente faz medições, documenta, e num caso em que haja dificuldade na rede, a gente pode identificar com medições rápidas onde está localizado esse problema. A utilização da rede pelos funcionários também, a gente também tem que estar bem a par disso aí, né? E o uso da rede está mudando, cada vez mais tem funcionários remotos, e a rede tem que estar preparada para isso. Com relação à segurança de rede, né, vai dar uma pincelada aqui, mais ou menos, num assunto que seria mais do CCNA Security, né, que fala mais profundamente sobre isso aí. Né. Mas o CCNA ele dá uma pincelada, dá um gostinho disso aí. Né.
Então ele fala da segurança, vulnerabilidade, né? Acredito que isso é um assunto que vocês já devem conhecer, né? Tem um site muito bom aqui no Brasil, nos Estados Unidos também tem, né? Mas aqui no Brasil a gente tem o cert.br, que é um site que tem apostilas, vídeos muito legais sobre segurança, né? Que falam mais ou menos as coisas que estão sendo faladas aqui de uma maneira mais assim simples, né? Deixa eu ver se eu consigo acessar isso aqui. Cert.br. Então você tem aqui vários projetos, né? Tem vídeos, apostilas, né? E tem o antispam.br. E aí você tem também vários ensinamentos aqui também, né? Então, quer dizer, várias publicações. Essa cartilha de segurança da internet, para a internet é sensacional. Muito usada e vários videozinhos, tá vendo? Então, tudo isso é que vai ser falado aqui no CCNA no momento. Então, primeiro, a importância da segurança. A segurança custa dinheiro, mas a invasão digital pode custar muito mais caro. Invasores podem ganhar acesso à rede por meio de fazer vários ataques, tá? Por meio de vulnerabilidades ou mesmo por roubos credenciais. Tá? Então, os tipos comuns de ameaças digitais são mostrados na figura. Tá? Segurança física, o ambiente, por exemplo. Isso aqui é um típico ambiente de pequena empresa, né? Onde você tem aqui o farm de servidores, onde você tem o núcleo da rede. E aqui na frente dessa sala fica o helpdesk. Essa é uma estrutura bem manjada, né? Para pequenas empresas. Então a segurança física, ela mantém o quê? Ela tranca os equipamentos e só permite acesso autorizado, físico autorizado, né? Tanto ao hardware, né? Quanto aos equipamentos intermediários, finais, etc. A gente tem a segurança física ambiental, caso a gente tenha que controlar temperatura, energia elétrica, etc. Tá? E tem que fazer sempre manutenção para a gente ter a segurança física. Segurança física, tanto segurança de acesso, como segurança física mesmo, de preservação do estado físico dos equipamentos. Tipos de vulnerabilidade, né? Ele classifica em 3 tipos de vulnerabilidades principais, né? Que são vulnerabilidade tecnológica, o que significa que a própria tecnologia tem as suas vulnerabilidades. Um exemplo disso é o protocolo TCP. O protocolo TCP ele é definido com uma série de coisas, por exemplo, o estabelecimento de sessão, sem pedir senha, sem nada. Isso é uma vulnerabilidade, mas é inerente à tecnologia. Tá? Então eu tenho que atuar em outros processos para poder garantir a segurança para essa vulnerabilidade que eu não tenho como alterar ela, porque ela faz parte do protocolo. Tá? Então, essa é uma limitação tecnológica, uma limitação de segurança tecnológica. Uma limitação de segurança de configuração, aí sim isso eu posso evitar. Né? Se você configura erradamente um dispositivo, você pode causar brechas de segurança nele. Né? E as políticas de segurança, que é o mais importante, né? Porque você define. Por exemplo, eu costumo dar sempre esse exemplo, né? Não é pelo fato do presidente da empresa ter acesso físico a todos os lugares da empresa que ele pode ter, que é seguro dar acesso a ele a todos os servidores da empresa, por exemplo. Certo? Porque ele não tem conhecimento técnico, pode fazer uma besteira. Então, causa uma falha de segurança, dar acesso a essa pessoa a um dispositivo que ele não precisa ter acesso. Certo? Então, não quer dizer que se ele pedir acesso, você não vai dar acesso a ele. Claro, o presidente é o chefe da empresa. Né? Mas estou falando o seguinte, o login dele não tem que dar acesso a essas coisas. Ele pode, por acidente, causar uma falha grave de segurança. Os endpoints, como servidores, PCs, podem estar sob ataque, tá certo? Eles são alvos sempre de ataques, né? Todas essas 3 vulnerabilidades podem ser exploradas pelos
pelos elementos, pelos mau elementos, né? E usadas em ataques. Quando a gente fala de ataque à rede, né, a gente pode classificar, a gente tem vários tipos de malware. Tá? Dentre eles, os vírus, os worms e os cavalos de Troia. Tá? Os vírus são softwares. Tá? São softwares que você precisa rodar esse software para ele causar algum dano. Tá? Os worms, por outro lado, eles exploram as vulnerabilidades dos sistemas operacionais das próprias redes, né, para se infiltrarem na rede mesmo sem interação do usuário. Tá certo? O vírus precisaria da interação do usuário para poder começar a executar ele. Os worms, eles se auto-executam e se autopropagam numa rede. E o cavalo de Troia também é um ataque famoso, né, que você tem uma ameaça disfarçada de coisa boa, uma fotografia, um vídeo, alguma coisa que o usuário vai e abre, ao abrir, a ameaça é instalada. Bom, alguns tipos de ataque, né? O ataque de reconhecimento, ele é considerado o primeiro ataque que é feito. Tá? O ataque de reconhecimento, ele serve para mapear a rede, ou mapear os usuários, ou mapear quem usa a rede. O ataque de reconhecimento, a princípio, ele não causa nenhum dano. Tá? E ele é feito para descobrir como é que a rede é. Tá? Então, é a descoberta e mapeamento dos sistemas e serviços de uma rede. Tá? Adquire informações suficientes sobre o sistema ou rede de destino para facilitar o quê? A busca por vulnerabilidades. Tá? Apenas um reconhecimento. Tá? Tem ferramentas, inclusive, que a gente usa para manutenção que servem para as pessoas mal intencionadas fazerem esse ataque de reconhecimento, que é o famoso Wireshark que a gente usa aqui, que ele é um sniffer de rede, serve para fazer um reconhecimento. A gente pode fazer reconhecimento com ping, tá? Que o Nmap também faz esse reconhecimento, e etc. O próprio DNS. Se você chega aqui, por exemplo, e faz uma busca de Ruiz, por exemplo. Então a gente tem aqui, isso aqui é uma busca oficial do registro.br. Né? Se eu ponho aqui, por exemplo, globo.com.br, claro que isso é dentro do domínio. Né? Aqui, ó, dá o CNPJ da Globo, certo? Dá a pessoa que é responsável, o e-mail dessa pessoa. Então você consegue conhecer muita coisa simplesmente com o Ruiz, que é público. Tá? O CPF dessa pessoa deve estar por aí. Não, é o CNPJ, né? Mas no caso de ser um site particular, você vê o o CPF da pessoa, tá certo? Então, são ataques comuns, tá? Sniffer de porta, tá? Também. O Nmap faz muito isso, tá? E analisador de pacotes, que é o Wireshark, também costuma ser usado para fazer o reconhecimento. Bom, uma vez reconhecida a rede, a gente tem, por exemplo, o ataque de acesso. Tá? O ataque de acesso, ele, na verdade, ele, por exemplo, pode fazer um ataque de força bruta a uma senha. Tá? Uma exploração de confiança, ou seja, se eu tenho um computador que acessa um servidor e eu não tenho acesso a esse servidor, porém eu tenho acesso a esse computador, o que eu faço? Eu invado esse computador e aí acabo ganhando acesso ao servidor. Certo? É a exploração de confiança. Redirecionamento de porta ou de gateway, tá? É muito comum. Quer dizer, a pessoa está pensando que está acessando um site, na verdade ela está atravessando, né, o computador do hacker. Né? Esse é um ataque de intermediário, man in the middle. Tá? Então você faz e simula que esse aqui é o gateway, não o servidor. Né? Então, em vez de ele ir direto para o servidor, ele passa por esse cara aqui. Então, são ataques de man in the middle. Outro tipo de ataque é o de negação de serviço. O Denial of Service. O que é isso? Embora simples, são perigosos. Você pega e tira um site do ar, por exemplo. Isso é um ataque de negação de serviço. Tá? Então, impede que pessoas autorizadas usem o serviço. Por quê? Porque você sobrecarrega o servidor. Não deixa acontecer mais conexões. Tá? Para evitar ataque de negação de serviço, você pode
implementar as atualizações de segurança mais recentes. Não só o ataque de DOS, qualquer ataque, né? Você tem que sempre estar com o sistema bem atualizado. Então tem alguns ataques aqui, ó, o ping da morte, explora o ping. É um ping diferente, mas isso aqui é muito manjado. Todos os firewalls não deixam passar, tá? Inundação de SIM, isso é um ataque que usa a camada 4. É aquele, você estabelece várias seções na camada de transporte, até o máximo que ele começa a negar serviço, tá? Esse aqui que é o mais difícil de combater, que é o ataque de negação de serviço distribuído, tá? Que são várias máquinas zumbi atacando ao mesmo tempo um determinado servidor ou site, tá? E o ataque de Morph também. Bom, como é que a gente vai mitigar esses ataques, né? Primeiro, importantíssimo, backup. Fazer backup. É importante porque se por acaso o sistema ficar indisponível ou se os dados forem apagados, você tem um backup. Esse backup tem que ser feito com uma certa frequência, diariamente de preferência. Tá? Atualizações e patches, tanto de sistema operacional, quanto do antivírus, quanto de aplicativos. Tá? Manter-se atualizado com os últimos desenvolvimentos de software. As empresas precisam manter-se atualizadas com as versões mais recentes, que parece que é uma coisa boba para o usuário doméstico, mas para uma empresa que tem 100, 200, 300 computadores, você manter esses computadores atualizados pode ser um problema. Tá? Então existem soluções pagas ou não, em que você centraliza e regula e audita essas atualizações. Tá? Versões mais recentes também do software de antivírus, correções de todas as vulnerabilidades conhecidas, um servidor central de correção, como eu acabei de falar para vocês agora. Né? As correções devem ser instaladas sem a intervenção dos usuários, ou seja, não precisa, no caso de uma empresa, você não precisa ficar perguntando, olha, posso atualizar? Nada disso. Você configura para atualizar de qualquer jeito. Claro que você pode botar num horário que seja melhor. Outra implementação também importante é o AAA, autenticação, autorização e contabilização. Isso aqui é accounting, por isso que é AAA, né? Authentication, Authorization and Accounting. Tá? Isso aqui, contabilização, está meio mal traduzido. Na verdade, accounting significa você auditar, tá? É auditamento, não é contabilização, né? É simplesmente você dizer, você tem um log de registro, por exemplo, quem entrou na rede num tal horário. Isso é auditar, tá certo? Então, os serviços de autenticação, autorização e contabilização, ou de auditação, oferecem controle de acesso a um dispositivo de rede. Né? Autenticação, autorização e contabilização. Vamos ver cada um desses. O que é a autenticação? É o seu login e senha. Tá? O que é a autorização? É o que o seu login pode fazer. Você pode imprimir nessa impressora, mas não pode imprimir na outra. Tá? Isso é autorização. Então, toda autorização está associada à autenticação. Ou seja, para um determinado usuário vai ser permitido isso e isso, e vai ser negado isso e aquilo. Tá? E o log, né, que é a auditoria, né, ela pode ser ligada ou não para certos usuários ou serviços. Então, por exemplo, um log de login é óbvio que é obrigatório ter na rede, né, é mandatório. Então você tem um controle de todas as pessoas que entraram na rede, com os respectivos horários, em qual máquina que entraram. Tá? Isso é uma auditoria de rede. Então o framework AAA pode ser bastante útil para o quê? Atenuação de ataques, óbvio. Mas se você tem um controle total, né, de tudo que está acontecendo na tua rede, né, não é, por exemplo, aquela senha, todas as máquinas têm a mesma senha, né, usuário e senha. Ou então admin. Né? Obviamente que com isso você vai favorecer os ataques. Tá certo? Os firewalls, tanto o firewall pessoal, que tem nos computadores, como o firewall centralizado de um servidor, são super mega importantes. Tá? O que eles fazem? Por exemplo, filtram pacotes. Os pacotes que são permitidos entrar na empresa. Quais os pacotes que podem sair da empresa? O importante não é só entrar, é sair também. Né? Filtragem de aplicação. Né? Quais aplicações são permitidas? Né? Quais são permitidas, quais não são? Né?
quais os sites que podem ser acessados, quais os sites que podem acessar a empresa, né? E a expressão de pacote stateful, importantíssimo, né? Que é um método de firewall mais inteligente do que o stateless. Tá? O stateful ele mantém controle total sobre o que está atravessando o firewall, né? E o firewall também, segurança em endpoints, né? Quer dizer, nos PCs e nos servidores você tem um antivírus bom e você ter também o firewall bom. Tá? Então aqui está um resumo, tá? Segurança em dispositivos, né? As configurações padrão podem ser perigosas, devem ser alteradas. No caso de roteador e switch Cisco, eles têm um comando chamado AutoSecure. Esse comando AutoSecure é muito interessante. Tá? Você roda ele, abre um assistente, que ele vai fechando todos os serviços inúteis e vai te conduzindo numa configuração segura do equipamento. Tá? Então o Cisco AutoSecure é muito... Esse comando mesmo, você dá o comando no modo de configuração global AutoSecure. Aí ele começa a te dar um monte de... Entra no assistente que vai te dar um monte de dicas, né? Para você configurar corretamente o roteador e o switch. Além disso, essas regras se aplicam à maioria dos sistemas. Alterar o nome de usuário e senha padrão, restringir o acesso ao recurso, né? Normalmente a indivíduos autorizados, desativar os serviços desnecessários e atualizar os softwares, instalar correções de segurança. Né? Usar senhas fortes, combinação de maiúsculas com minúsculas, com caracteres especiais, né? Ausência de palavras repetidas e etc. Tá? Outras práticas básicas de segurança, né? Senhas fortes, o Service Password Encryption, que a gente já viu, né? Também Security Password Min Length diz o que? Qual o tamanho mínimo de uma senha, né? Esse comando aqui também, Login Block 4, ele é bastante interessante, né? Então ele bloqueia o acesso ao roteador ou switch por 120 segundos, né? Claro que eu posso usar o número aqui que eu quiser, tá? Na terceira tentativa com falha de login, tá certo? Durante 1 minuto. Então se o usuário tenta durante 1 minuto efetuar login 3 vezes e falha, o sistema vai bloquear durante 120 segundos. Tá? É o que é muito usado em celulares, né? Inclusive, o celular da Apple, ele vai aumentando esse tempo. Tá? E aí tem até gente que mostra na internet, se você ver bem, um celular bloqueado durante 1 milênio. Tá certo? De tanta tentativa errada que ele fez. Tá certo? Exec Timeout também é interessantíssimo a gente colocar, configurar também, que é o número de segundos que a gente pode ficar sem interagir com o teclado. Né? Isso acontece muito em computador, né? Quando você deixa o computador sem usar, ele bloqueia automaticamente. A mesma coisa você pode configurar para o roteador e para o switch. Tá? Usar o SSH em vez do Telnet. Tá? O SSH é muito, muito importante. Tá? E tem um procedimento para a gente configurar o SSH. Tá certo? Então vamos dar uma olhada nisso aqui agora. Packet Tracer. Né? Vamos configurar uma conexão SSH. Vou usar um roteador aqui, um 2901. Vou colocar aqui um PC. Tá certo? Então tá lá. Então, digamos que eu tenha retirado agora da caixa esse roteador, né? Vou chamar ele aqui de R1. O que eu vou fazer? Como eu tirei ele da caixa agora, eu vou ter que usar um cabo de console para configurar ele. É claro que no Packet Tracer eu posso clicar aqui e eu vou ver essa CLI, tá certo? Mas não é isso que eu quero. Eu quero mostrar um caso real, vamos dizer assim. Então eu vou usar aqui um cabo de console, vou ligar no RS-232 e aqui eu vou ligar na porta de console. Tá? Com isso, com um aplicativo,
Normalmente a gente usa o put. Put é esse aqui, né? No mundo real. Mas no caso aqui eu vou usar o terminal, que é o do Packet Tracer, tá? Aí eu vou poder entrar aqui no roteador, tá certo? Eu vou dar um enable, conf t, vou colocar um hostname nele, R1, tá certo? E vou configurar o acesso via SSH, ou seja, vou fazer esse PC acessar essa mesma console aqui, só que por meio de um terminal, de uma linha virtual, né? Não por meio desse cabo, por meio da rede. Então vamos lá, o que eu vou fazer agora? Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou mostrar para vocês primeiro, lembrar, né, relembrar como é que é o acesso via Telnet, tá certo? Como é que é feito isso? Primeiro eu tenho que entrar na interface, colocar um endereço IP nela, evidentemente, né, IP address. Por exemplo, vou colocar 192.168.1.1, né? Com a máscara 255.255.255.0, certo? No shutdown. E é claro que eu tenho que configurar o PC também na mesma faixa de endereços, certo? Vou entrar aqui, ó, 192.168.1.2, tá? No futuro ele vai poder acessar pela rede. Por enquanto eu estou acessando via cabo de console, tá? Ok, o que mais? Agora eu vou nas linhas, né? Line VTY, vou fazer a linha de 0 a 4, tá certo? E vou colocar um password aqui. Password, vou colocar aqui senha. Bem? E vou colocar o comando login, certo? Só que no momento eu quero que ele acesse via Telnet. Então vou fazer transport input Telnet. Ok? Então ele vai poder acessar via Telnet agora o meu roteador, tá certo? Antes, porém, eu vou colocar uma senha também para o enable. Enable secret. Vou colocar para os enable, eu vou colocar o password. Né? Então, eu coloquei senha para um e password para outro, certo? Ok. Agora eu já posso testar para ver se eu consigo acessar remotamente ele pela rede, tá certo? Então, vamos aqui, ó, Telnet 192.168.1.1, né? Entrei, senha, né? Vou dar o enable, vai pedir a senha de novo, vou colocar password, eu entrei nele, tá certo? Então estou conseguindo acessar pela rede. Só que essa comunicação por Telnet, ela é totalmente insegura, porque os dados circulam aqui pela rede de forma não criptografada. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou melhorar isso. Eu vou colocar o acesso via SSH. Eu vou de novo usar o cabo de console. Tá? Então eu vou fazer o seguinte. Para eu configurar o SSH, como vai usar chave criptográfica, eu tenho que criar uma chave criptográfica. Né? Para isso eu tenho que ter um nome de domínio, IP, que ele usa o nome de domínio como base. Ele usa tanto o hostname como o nome de domínio para base para a chave criptográfica. Né? IP, domain, name. IP domain name, vou colocar, por exemplo, sei lá, cisco.com. Tá? Depois, crypto key generate RSA. Tá? Vou gerar uma chave de tamanho 1024, tá certo? Gerou. Vou fazer também o SSH versão 2, SSH version. Por enquanto está na 1.99, vou passar para a versão 2, tá certo? IP SSH, faltou aqui. Do show IP SSH, a versão já está 2, tá certo? Ok, criei a chave, eu possibilito agora
o acesso via SSH. Eu só tenho que avisar isso. Tá? O acesso SSH não pode se dar sem um usuário, como aconteceu com o Telnet. Eu tenho que criar um usuário. Então eu vou criar um usuário no caso local. Podia ser um usuário remoto no servidor Radius ou Tacax, tá? Mas eu vou criar um usuário local aqui, ó. Username, por exemplo, Moisés, com a senha Moisés. Certo? Ok. O que eu faço agora? Eu vou lá no line VTY04, eu vou informar o seguinte, ó. O login agora vai ser login local. Tá? Ou seja, vai usar esse username e esse password. Tá? O que mais? O transporte, input, agora vai ser SSH. Não mais Telnet. Certo? Com isso, se eu for aqui, se eu fizer Telnet de novo aqui, ele vai me dar o quê? Closed by foreign host. Não deixou. Agora, se eu coloco SSH por SSH, né? SSH-L, username é Moisés, e o target é 192.168.1.1. Né? Senha, Moisés. Entrei. Né? O acesso agora está sendo pela rede e criptografado. Tá? É isso que ele fala como sendo a configuração do SSH. Tá certo? Muito bem. Então essa é a ativação do SSH que está escrito aqui. Desempenho de rede, né? Tá? Quando a gente usa o roteador para fazer ping, ele mostra esse asterisco quando dá certo e mostra o U ou o pontinho quando dá errado. Tá certo? Então, o comando ping num roteador ou num switch pode ser muito útil para eu ver como é que está a rede. O ping faz parte de uma série de comandos que a gente tem do IECMP. Tá? E o ICMP é Internet Control Message Protocol. Tá? Verifica a conectividade, câmara 3, etc. Todo mundo conhece o ping, né? Tá? O ping estendido permite mais opções. Como é que é o ping estendido? Você dá o ping só, sem destino. E ele vai te mostrando várias opções, tá certo? Aqui no Packet Tracer, se eu dou o ping, por exemplo, 192.168.1.2, tá vendo? Deu tudo certo aqui. Agora, se eu tento 3, que não existe na rede, ele vai me dar pontinhos. Ele não vai conseguir. Tá certo? E o U é quando um roteador responde que não consegue alcançar aquilo. Tá? Unreachable. Tá? Mas ele não dá muita informação. É diferente, por exemplo, né? Se eu der um exit aqui, se eu pingar aqui, ó, o ping do PC, ele te dá essas informações de tempo aqui, tá vendo? O roteador não dá. Tá? O roteador, vou entrar aqui pelo terminal que é mais fácil, né? O roteador, quando eu faço, por exemplo, ping puro, sem nada, dou um enter aqui, ó, ele entra no ping estendido, ó, tá vendo? Ele vai pedindo ele tá, né? Várias opções, né? Certo? Ok? Bom, o que é uma linha de base da rede? A linha de base da rede você pode construir, por exemplo, com o ping, né? Como mostrei para vocês, o ping, ele dá o tempo, por exemplo, que demora para ir e voltar o ping. Tá? Então você pode registrar esse tempo num funcionamento normal da rede. Então a rede está em produção, está funcionando, está tudo beleza e tal. Aí você dá ping para vários lugares e anota ali qual é o tempo. Tá certo? E aí, tendo essa linha de base, por acaso, se der um problema na rede, você testa com um ping de novo para ver se o tempo está igual. Se o tempo estiver maior, aí provavelmente você tem um problema de congestionamento. Tá? Algum equipamento com problema, algum cabo com problema. Certo? Traceroute. O traceroute é um comando bastante interessante para a gente identificar quais são os roteadores que tem no caminho de uma rede para outra. Tá? Vou fazer o traceroute aqui com o meu próprio computador aqui. Né? Não estou usando o Packet Tracer. Tá? Então vou, por exemplo, o traceroute no Windows chama tracert. Tá?
Por exemplo, google.com. Então, quais os roteadores pelos quais eu vou ter que passar para chegar no servidor google.com? Num 2, né? Esse aqui, 216.58.202.238. Bom, primeiro eu passo para o meu roteador aqui de casa, tá certo? Que é o 10.10.9.10. Depois eu vou para o roteador lá da Velox, mais um roteador da Velox, cujo endereço é esses aqui. Depois eu passo por um outro roteador agora já não está mais na Velox. Tem um quinto roteador que não quer informar quem ele é, tá certo? Por isso que dá esse asterisco aqui, tá? Não quer informar o tempo, né? Mas ele informou quem ele era. Aqui mais um, todos da rede 100, que são da Google lá nos Estados Unidos. Tá? Aqui ele já está saindo dos Estados Unidos, voltando para cá, tá certo? Ainda está nos Estados Unidos, 108. Né? Mais um 108. Olha por quantos roteadores, já passou por 10 roteadores, tá certo? Até finalmente chegar no servidor da Google que fica no Rio de Janeiro. Tá claro com que roteamento ele foi. Né? Como é que funciona o trace route, tá? O trace route, na verdade, né? O trace route funciona da seguinte forma. Ele manda ping para os respectivos roteadores do caminho. Tá? Só que esse ping, na verdade, tem aquele campo do cabeçalho TTL, Time to Live, limitado, um determinado número pequeno. Quando eu quero saber quem é este primeiro roteador aqui, esse cara vai mandar um ping com TTL igual a 1. Quando o TTL igual a 1 chega aqui, o roteador zera esse TTL, vai descartar o ping, porém, vai responder educadamente para esse cara, dizendo, olha, eu descartei o seu ping. Tá? E o trace route vai aproveitar esta informação para dizer, esse, então, é o primeiro roteador. E aí ele manda um ping de novo, só que agora com o TTL igual a 2. Passando por esse roteador, ele vai decrementar esse TTL, vai virar 1, não zerou ainda, então ele passa para o próximo. Chegando no próximo, de 1 vai virar 0. E ele vai então descartar o ping e vai responder. Só que a resposta agora vai vir do IP desse segundo roteador. E assim por diante, TTL igual a 1, TTL igual a 2, 3, 4, até chegar no destino. Quando o destino responde, ele para com essa brincadeira. Tá certo? Com isso, ele traça a rota, né, de todo o caminho, do início ao fim. Tá certo? O trace route estendido também é aquela mesma coisa, né? Ele permite você configurar algumas coisas. Você notou que esse trace route, esse estendido também só funciona em roteador, tá? O PC não tem trace route estendido. Trace route estendido. Muito bem. Muitos comandos também interessantes do roteador são os comandos show, tá? Eles servem para a gente resolver problemas, ou até identificar como é que a rede está funcionando. O show running config mostra a configuração atual. Show interfaces mostra informações de camada 2 das interfaces. O show ARP mostra a tabela ARP, tudo isso em switch ou roteador, tá? Show IP route mostra as rotas. Show protocols mostra, é interessante, né, que mostra os endereços IPs com a máscara de todas as interfaces do roteador, né? E o show version mostra não só informações da versão do iOS, como também informações importantes de hardware, quanta memória tem, qual processador que é e etc. No caso do PC, o comando ipconfig, ou no caso do Linux, o comando ifconfig, dá para a gente uma noção da configuração IP do computador. E o comando arp-a ou arp-d, tá? Para você listar ou limpar a lista ARP, a tabela ARP, né? Mais comando show, né? No caso, se o CDP estiver ligado, o que é o CDP? O CDP é um protocolo de reconhecimento de vizinhos. Se o CDP estiver ligado, você pode dar um monte de comandos show CDP neighbors, por exemplo, para saber quais são os vizinhos. Tá? Então no caso aqui, está mostrando a topologia. Eu sei que do lado do R1 está o S1, mas se eu tivesse
numa rede, onde esses equipamentos não estão fisicamente disponíveis para mim, eu posso dar aqui um Show CDP Neighbors no R1 e ele vai mostrar, olha, tem um switch aqui da Cisco. Agora, só funciona com equipamentos da Cisco. Existe até um outro protocolo aberto que funciona em qualquer equipamento, tá? Que a Cisco também suporta, mas que vai ser dado no CCNA2 para você. Mas é a mesma coisa do CDP, né? Debug. Tá? O debug é muito importante. Enquanto os comandos show mostram uma fotografia estática do que está acontecendo no momento no roteador, o comando debug ele vai mostrando na tela da console, em tempo real, as coisas que vão acontecendo. Né? Então, por exemplo, se eu dou aqui, vamos para o Packet Tracer de novo, né? Se eu habilito aqui um debug IP packet, né? Se eu der um ping, por exemplo, 192.168.1.2, né? Ele vai mostrar aqui na tela tudo o que está acontecendo com os pacotes que estão saindo e entrando no roteador, em detalhes, tá certo? Quando eu dou... Agora, isso gasta recurso, gasta memória. Sempre que depois de eu fazer o teste, eu tenho que dar undebug all. Aí eu desligo, né? Repara que o ping agora, ele vem sem mostrar nada. Né? E eu posso dar debug em um monte de coisas. Não só nos packets, um monte de coisas. Então é muito importante para a gente analisar o que? Possíveis defeitos, ver como é que estão acontecendo as coisas, tanto no roteador quanto no switch. Importantíssimo. Quando eu estou em acesso remoto, no caso aqui eu estou em acesso pela console, né? Quando eu estou em acesso remoto, olha só que interessante, quer ver? Vou dar o SSH de novo aqui. Quando eu estou aqui, que eu uso no debug IP packet, eu vou fazer de novo, ó, ping 192.168.1.2. Ele não mostrou nada aqui, tá certo? Por quê? Porque, por padrão, quem está com acesso remoto não vê as mensagens de console. Tá? Para eu poder ver as mensagens de console, eu tenho que dar o comando terminal monitor. Aí eu vejo tudo, tá certo? Eu estou vendo os pings ali, tá vendo tudo. Repara que isso daqui praticamente prendeu aqui. Né? Debug all. Né? Certo? Porque o terminal monitor, o terminal monitor, ele fica mandando informações lá para o outro, para pegar em tempo real isso aqui, né? Ok? Se eu der um terminal no monitor, eu desligo isso, tá certo? É importantíssimo. Então, às vezes, por exemplo, principalmente no laboratório, né, onde a gente tem muito acesso por telnet, a gente tem que ligar o terminal monitor para poder observar a saída do comando debug. Okay? Troubleshooting, né? Isso aqui, quem estudou IT Essentials conhece essa sequência, tá? Que é uma solução, uma sequência para a solução de problemas, uma sequência básica para a solução de problemas, né? Primeiro a gente identifica o problema. Como? Através do comando show ou através do que não está acontecendo. Por exemplo, esse computador não está conseguindo imprimir. Identificou o problema. Muitas vezes a identificação do problema envolve a entrevista do usuário, né? E com essa identificação do problema, você até pode perguntar para o usuário quando é que começou a acontecer isso, né? Há muito tempo, agora, depois que você fez alguma coisa, tal, né? Ah, depois que eu resolvi passar uma vassoura aqui no chão, a impressora parou de funcionar. Pô, então você estabelece uma teoria. Provavelmente o cabo da impressora soltou, tá certo? Você estabelece uma teoria, tá? Aí você testa. Você vai lá e verifica se o cabo realmente está conectado. Realmente está conectado. Ou não, tá certo? Não, o cabo está conectado. Né? A partir dos seus testes, você estabelece um plano de ação, tá certo? Esses testes aqui, no caso aqui do cabo da impressora, é uma coisa muito óbvia, né? Mas esses testes aqui podem ser o ping, o trace route,
várias coisas, né? E aí eu estabeleço um plano de ação para resolver o problema. Eu vou conectar o cabo, eu vou configurar o endereço IP ou alguma coisa assim, tá certo? Né? E verifico se o problema foi resolvido. Tá? Agora, não basta somente o problema ser resolvido. Eu tenho que testar se os equipamentos, se a rede está funcionando de sua forma total. Tá certo? Então eu consertei, voltou a imprimir. Tá? Mas eu testo também se está conectando na internet, se está conectando a alguma outra impressora. Por quê? Porque a solução que eu apliquei pode ter resolvido esse problema, mas pode ter causado um outro problema. Então eu verifico se o sistema está totalmente funcionando. Tá? A partir daí, se tiver ok, você vai documentar. Por quê? Porque numa próxima vez que aconteça o mesmo problema, vai ser mais rápido a gente resolver. Tá certo? Né? Resolver ou escalonar? Como assim, né? No caso de você estar trabalhando numa empresa, você é um técnico de uma empresa, né? O que acontece? Sempre vai ter um técnico que sabe mais do que você, certo? Então, você pode resolver o problema se estiver a seu alcance ou escalonar, ou seja, passar para um outro técnico, certo? Então, nas políticas da empresa vai estar escrito quando você vai passar para o outro nível de técnico ou quando você vai resolver o problema, tá certo? A verificação também e monitoração da solução é importante, tá certo? Para você ver se realmente está funcionando. Né? Quais os comandos que podem ser usados para verificar e monitorar a solução? Todos aqueles, show e debug. Né? Bom, aqui ele vai começar a apresentar problemas e soluções frequentes, tá? Mas é óbvio que podem acontecer muitos outros problemas. Mas ele está dando só exemplificando. Né? Por exemplo, uma interface pode estar configurada erradamente para não ter o duplex automático. Então, de um lado está half duplex, do outro lado está full duplex. Não vai funcionar. Isso é um problema de conexão aí de camada 1, certo? Está em compatibilidade, então você vai lá, conserta, né? Através do comando iOS, né? Necessário para isso, né? Que é a interface duplex alto, tá certo? Endereçamento IP também é um grande problema. Muitas vezes uma interface está sem o endereço IP ou está com o endereço IP errado, tá certo? O servidor DHCP não está funcionando. Tá? Então, show IP int BR no roteador ou no switch e ipconfig no PC, tá certo? Gateway padrão errado, tá certo? Ele não consegue sair para a internet. Tá, DNS também com problema. Às vezes está configurado errado o servidor DNS, ou o servidor DNS não está acessível. Isso é muito comum, tá? Principalmente no Velox, no Virtua, o servidor DNS deles não funcionar. Então a gente provisoriamente muda para o servidor DNS da Google, por exemplo, é 8.8.8.8, e verifica se voltou a funcionar, certo? Como é que a gente identifica isso? Né? Que muita gente dá um ping para algum lugar, está funcionando, um ping lá para algum endereço IP funciona, e o ping para algum nome não funciona. Então o problema é de DNS, certo? O NS Lookup é bom para a gente testar essas coisas. E aí a gente termina o último capítulo e o curso CCNA1. Obrigado.